wonderful to be here. I love this church. Eu amo essa igreja. And I feel like we've already had such a great service. There's nothing left to say. Eu acho que a gente já teve um culto maravilhoso. Eu acho que talvez eu não tenha mais nada para dizer aqui. Pastor Ilma did such a wonderful job. A pastora Ilma realmente já fez um trabalho maravilhoso aqui hoje, não foi? But God did do a work in my heart and he gave me a word for you. Mas o Senhor falou algo no meu coração e eu também tenho uma palavra para vocês. So I'm going to share it. Então nós vamos começar. My mom, Debbie Titus, wrote a book called Home Experience. A minha mãe e eu, Debbie Titus e eu escrevemos o livro do Experiência do Lar. Making your home a place of love and peace. Faça do seu lar um lugar de paz e amor. I co-wrote this book with her. Eu escrevi este livro junto com ela. What we found is many women want to do like what Pastor Ilma was talking about. Mas nós mulheres temos que saber o que fazer dentro do nosso lar, assim como a pastora Ilma já falou agora. To pass the stories and the miracles from generation to generation. Para passar o legado familiar de geração em geração. But they don't know how. Mas muitas vezes não sabemos como. So we teach you how. Então aqui neste livro nós ensinamos como. I have a video to show you something about the home experience. Nós temos um vídeo do Experiência do Lar para mostrar agora. Pode colocar o vídeo, por favor? Nós podemos viajar o mundo, ver os mais lindos lugares e dormir nas camas mais macias, mas nada se compara à experiência do lar. Esse lugar de dignidade e santidade, criado por Deus para que corações sejam formados com amor e paz. O Experiência do Lar traz princípios bíblicos para a vida da mulher. As mulheres que vão com o coração aberto, elas saem realmente querendo transformar os lares. Eu descrevo o Experiência do Lar como uma restauração nos lares. Hi, I'm Trina Titus Lozano, daughter of Debbie Titus and co-author of the Home Experience book. Uma casa se torna lar quando passamos tempo de qualidade juntos, onde buscamos refúgio e sempre sentimos alegria em voltar. Nos encontros ao redor da mesa, corações são restaurados com olhos nos olhos, ouvidos atentos e conversas acolhedoras. O meu propósito é expandir o reino de Deus, sabe? E a gente usa a Experiência do Lar para isso. Somos guardiãs do nosso lar. Nos revestimos de sabedoria e amor para cuidar desse castelo que abriga o nosso bem mais precioso, nossa família. A gente aborda princípios como dignidade e santidade do lar, são os princípios que a Debbie colocou no livro. Ela tirou da Bíblia e deixou bem explicadinho pra gente. A gente tem a inspiração, além do livro, né, do Experiência do Lar, nós temos a palavra. Tem um versículo que foi o versículo que me norteou no Experiência do Lar, que diz que a gente deve escrever a palavra de Deus, né, nos portais da nossa casa. E aí eu tive o insight de produzir peças para mesa, para decoração da casa, enfim, com a palavra de Deus. Então, eu procurei a Debbie e fiz uma proposta para ela em transformar a Experiência do Lar numa marca para produtos. I am pleased to present to you our official website for the brand and the ministry, and there you will find home products with a purpose. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, 5 a 9. No lar, o coração é curado.
devemos tornar o nosso lar um refúgio de amor e paz. Jesus é o pão da presença. Na experiência do lar, encontramos o verdadeiro sentido de pertencimento e a essência do que realmente importa. Descubra a beleza de fazer do seu lar um santuário de amor e um refúgio de paz. Uma mudança numa mulher traz transformação no seu lar e não só no seu lar, mas ele traz transformação para gerações. Então eu te convido para fazer parte desse ministério conosco. God bless you, and may there be love and peace in your homes. God bless. God bless. This is the heart of our ministry, Esse é o coração do nosso ministério. to help you make your home special. Ajudar você a fazer do seu lar um lugar especial. Wherever you live, Independente de onde você viva, it's your home where you will pass the principles. é no seu lar onde você vai passar os princípios. You will share the miracles of what God has done in your life Você vai compartilhar os milagres daquilo que Deus está fazendo na sua vida. to your children and grandchildren. Para os seus filhos e para os seus netos. In my home, we have 5 generations. No meu lar, nós temos 5 gerações. So my grandmother Então, a minha avó tells the stories of her miracles conta histórias dos milagres que ela viveu to my grandchildren. para os meus netos. So that's 5 generations. Então, são 5 gerações. I'd like to show a picture of my family. Eu quero compartilhar com vocês uma foto da minha família. Pode colocar a foto, por favor. There we are. This is my home. Essa é a minha casa. And my father is standing over here. O meu pai está aqui em pé desse lado. Then my husband. Então tem o meu marido. We've been married for 41 years. Nós estamos casados por 41 anos. Hallelujah. Aleluia! Then my grandmother is 100 years old. E a minha avó, ela tem 100 anos de idade. Aleluia! She is my mother's mother. Ela é mãe da minha mãe. Then here we have all of our children. We have 4 children. E aqui estão todos os nossos filhos. Nós temos 4 filhos. 3 are married, 3 já são casados, and they're all adults. já são todos adultos. And we have 12 grandchildren. E nós temos 12 netos. And life is busy. E essa é a minha vida. And I tell you, all of the children and grandchildren love and serve the Lord. E eu posso dizer a vocês que todos os meus filhos e netos amam e servem ao Senhor. Aleluia! Amen. And in my home, I have a table that's large enough to seat everybody around it. E na minha casa eu tenho uma mesa que cabem todos ao redor dela. I'd like to talk to you today about honor. Hoje eu quero falar com vocês sobre honra. I call this the honor principle. Eu chamo isso de o princípio da honra. I think we need to create a legacy of honor. Eu acho que nós temos que criar um legado de honra. First, let's answer the question, what is honor? Primeiro vamos responder uma pergunta. O que é honra? Well, honor is different from respect. Honra é diferente de respeito. It's different from obedience. É diferente de obediência. Honor is an attitude. Honra é uma atitude. It's an attitude of humility. É uma atitude de humilhação. It's an attitude that says, I lower myself so I can lift you up. É uma atitude de abaixar-me, curvar eu mesma para que você possa se levantar, para que eu possa exaltar você. It's putting someone else above yourself. É colocar alguém
acima de você. And this attitude creates a culture. E esse tipo de atitude cria uma cultura. Romans 12:10, be devoted to one another in love, honor one another above yourself. Romanos 10:12 diz: seja devoto aos outros em amor, honre um ao outro acima de vocês mesmos. Honor, we pass up. It goes up the generations. Honra é algo que vai acima da geração. Then after it goes up, then it goes down. Então, se pode ir para cima, também pode ir para baixo. But first it goes up. Primeiro vai para cima. First you honor your father and mother. Primeiro você honra o seu pai e a sua mãe. Ephesians 6 verse 2 and 3. Efésios 6, versículo 2 e 3. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on earth. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, então as coisas serão bem para você e você terá vida longa na terra. See how that starts with me, but then I go up? Tá vendo que isso começa comigo, mas depois isso sobe? So I honor my father and mother. That's step 1. Então eu honro meu pai e a mãe. Isso é a primeira coisa. Then as I do that, my children watch me do that. Então se eu faço isso, os meus filhos vão me ver fazendo isso. Then they will honor me because they see me honor my parents. Então eles vão honrar a mim porque eles me veem honrando os meus pais. So my grandmother lives with me in my house. A minha avó, que eu mostrei para vocês agora, vive comigo na minha casa. And we take care of her. Nós cuidamos dela. Well, she kind of takes care of us. Ou talvez ela meio que ela que cuida da gente. We honor each other. Nós honramos uma a outra. But you know why I purchased a home that had space for her? Mas você sabe por que eu comprei uma casa que tem um espaço para ela? Because when I was growing up, I watched her take care of her parents. Porque enquanto eu crescia, eu via ela cuidando dos pais dela. So as they were getting older, it occurred to me, Então, à medida que eu fui ficando mais velha, eu percebi algo. somebody needs to take care of grandma. Alguém tem que cuidar da vovó. You see how that works? Tá entendendo como que funciona? That's honor. Isso é honra. Now, when we choose to have an attitude of honor, Agora, se você tiver uma atitude de honra, it actually means that there is an absence of dishonor. isso significa que você não vai ter uma atitude de desonra. It works like this. Funciona desse jeito. When I was a little girl, I grew up in church. My parents were pastors, Quando eu era criança, eu cresci na igreja. Os meus pais já eram pastores. much like your church family here. Assim como aqui, na família 61. So I grew up a pastor's daughter. Então, eu cresci como uma filha de pastores. I grew up in Sunday school. Eu cresci na escola dominical, no domingo. When I was a little girl, I learned a song that went like this. Quando eu era pequenininha, eu aprendi uma canção que era mais ou menos como isso. When you're up, you're up. And when you're down, you're down. And when you're only halfway up, you're neither up nor down. Okay? Eu não vou cantar. Quando você está em pé, você está em pé. Quando você está sentado, você está sentado. Mas se você estiver meio sentado, meio em pé, então você não está em pé e você também não está sentado. Alguém entendeu? Everybody Now, understand. everybody stand up. Agora todo mundo levanta. We don't have to sing, but let's say it. Vamos ver, preste atenção. Everybody up. Tá todo mundo em pé? When you're up, you're up. Quando você está em pé, você está em pé. When you're down, you're down. Quando você está sentado, você está sentado. When you're only halfway up, Quando você está metade, you're neither up or down. você não está nem em pé e nem sentado. When you honor, you honor.
Quando você honra, você honra. When you dishonor, you dishonor. Quando você desonra, você desonra. If you halfway honor, Se você honrar pela metade, when you obey, quando você obedece, you obey. você obedece. When you rebel, Quando você é rebelde, you rebel. você é rebelde. When you only halfway obey, Quando você só é metade obediente, that's not obeying. isso não é obediência. When I'm a Christian, Quando eu sou cristão, I'm a Christian. eu sou cristão. Yeah. All the way, every day. Todos os dias. When I'm an atheist, I'm an atheist. Quando eu sou ateu, eu sou ateu. If I'm only halfway a Christian, Se eu sou só metade cristão, it's not não sou. all the way. Revelation chapter 3, Apocalipse capítulo 3, Jesus gives us a final warning. Jesus nos deu aviso final. And I think we need to pay attention because I believe he's coming soon. E eu acho que a gente deve prestar atenção, porque eu acredito que isso vai acontecer em breve. He says, be hot Ele diz, seja quente or cold. ou frio. Don't be lukewarm. Não seja morno. I will spit you out of Eu my vou mouth. vomitar você da minha boca. We want to be all that God has for us. Nós temos que ser todos de Deus. We want to receive the full benefit Nós of temos- living a life that honors the Lord. Nós temos que receber o benefício todo, completo, de honrar ao Senhor. Men, I'd like for you to stand. Homens, eu quero que vocês fiquem em pé, por favor. Now, is Pastor Claudio? Okay, good. He's here. Pastor's family, would you please come up on the stage? Pastor, por favor, vem aqui. The whole Tawane, family and Tawane e Tucker. Cris, Yeah, por favor. come up. All three of you, come here. So, you're right here, good. Men, I'd like to honor you today. Homens, eu quero honrar vocês hoje. Did you know that the Bible says that the man is the head of the wife? Na Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Not the head of the home, Ele the não é- head of the wife. Ele não é a cabeça da casa, ele é a cabeça da mulher, da esposa. So it's very personal. Então é uma coisa muito pessoal. I heard her preach yesterday. I watched her lead a wonderful conference. Eu vi ontem a ministração dela, a liderança dela, a sua confiança. She can't do what she does without being covered by a head. Ela não poderia fazer o que ela faz sem a cobertura dele, da cabeça. Now, yes. Yeah. Now I can tell that he is a very good head E eu posso dizer para vocês que ele é uma excelente cabeça. because he's not a controller, he's a releaser. Porque ele não é um controller, ele não controla ele libera ela. So men, when you're a good head, you provide this covering Então ele provê essa cobertura and you release your family e você libera a sua família. because you honor them. Porque você honra eles. So she honors her husband, Então ela honra o seu esposo, he honors her back. ele a honra de volta.
The child honors her mother and father. A filha, a sua mãe e o seu pai. Now, let me see. Agora deixa eu ver. Is she a child? Ela é uma filha. Well, sure, she's their daughter, Ela é filha deles. but you're not only a child. Mas ela não é a única filha. You're also a mother. Ela também é uma mãe. Okay, Ok. remember this. Lembre-se disso. Men, thank you for standing. Homens, obrigado por ficarem de pé. Podem se assentar, por favor. I honor you. Eu honro vocês. We cannot have a stable home without a man. Nós não podemos ter um lar estável sem um homem. A man who honors the Lord. Um homem que honra ao Senhor. I love and honor men. Thank you. Eu amo e honro vocês, homens. Obrigada. Ephesians says that a wife honors her husband. Na Bíblia diz, a esposa deve honrar o seu esposo. She honors her husband through words, Ela honra o seu marido com palavras, because of her attitude, por causa também com a sua atitude, because her heart com seu coração. positions herself below him. Ela posiciona ela mesma abaixo dele. So he is her priority. Então, ele é a prioridade dela. She loves and serves him. Ela ama servir a ele. She's faithful to him. Ela é fiel a ele. Not because of any other reason except for because it's the right thing to do. Não por nenhuma outra razão, mas porque essa é a coisa certa a se fazer. So she honors the Lord because of her obedience to the Lord. Então ela honra ao Senhor porque ela é obediente ao Senhor. And she honors her husband. E ela honra o seu marido. He doesn't have to be perfect. Ele não tem que ser perfeito. Even if he is dishonorable, Até que ele fosse um homem desonrado, she can honor him because of who she is. ela poderia honrá-lo por causa de quem ela é. Philippians says, whatever is good and honorable, think on these things. Em Filipenses diz, tudo aquilo que seja bom e honrável, pense sobre essas coisas. So you can always find something to honor about your husband. Então você sempre tem coisas para honrar o seu marido. Yes. Women, will you stand? Mulheres, por favor, fiquem de pé. Would you commit today, I will honor my husband? Vocês podem se comprometer hoje? Eu vou honrar o meu marido. Because I honor the Lord first. Porque eu honro ao Senhor primeiro. So I walk in obedience to my heavenly Father. Então eu ando em obediência ao meu Pai Celestial. I lower myself to lift him up. Eu humilho a mim mesma para poder elevar a Ele. Now, her children will watch her honor her parents, Os filhos vão observar os pais. and then they will honor you. E eles vão honrar também. Now, the scripture says very clearly that once you marry, A Bíblia diz claramente, se você se casar, you must leave your father and mother. você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Because now we have the next generation. Porque agora nós temos a próxima geração. So she and Jonathan have a new home and a new family, Então ela e o Jonatas têm uma nova família, um novo lar. a new nuclear family. É uma família nuclear. So her relationship with her parents has to change. Então o relacionamento com os pais tem que mudar. She honors them always. Ela sempre vai honrá-los. Ladies, you always honor your father and mother, Mulheres, vocês sempre honrem os seus pais. no matter who they are, who they aren't, or who they never will be. Não interessa quem eles foram, quem eles são ou quem eles ainda vão ser. You commit to that? Vocês estão comprometidas a isso? Yes. Sim. You may have a seat. Vocês podem se sentar, por favor. So, wait. She Pastores. honors you, but no longer does she obey you.
Ela vai honrá-los, mas ela não vai mais obedecê-los. She's not a little girl anymore. Ela não é a menininha deles mais. So there's still a unity in the family, Mas continua tendo unidade nessa família. but there's a separateness. Mas eles também têm separação. But there's a unity. Mas unidade também. So there's a separateness without a loss of togetherness, Então, é uma separação sem perder a união. because unity is an attitude. Porque unidade é uma atitude. So you can hold hands, Vocês podem dar as mãos. and from generation to generations, we are unified. De gerações a gerações, nós estamos unificados. For many generations, we're Por- unified. Por muitas gerações. We're unified through honor. Vocês estão unidos pela honra. It's the honor that brings the unity. Porque a honra traz essa unidade. And honor doesn't have to do with behavior. E honra não tem a ver com o comportamento do outro. It's a culture of an attitude. É uma cultura de atitude. So she won't tell her children about the horrible things about her parents. Então ela tem que honrar os filhos dela independente. Então apenas fale das coisas boas. Let's go. Okay. Okay, you may have a seat. Thank you so much for Pode se sentar, helping me. obrigada. Yay. This is a very good example. Esse é um excelente exemplo. Some of you might be thinking, well, it must be nice. My parents were abusive. They were horrible. Talvez vocês estejam pensando, meus pais são abusivos. You know, I think Joyce Meyer is one of the best examples E sabe de uma coisa? Acho que a Joyce Meyer é talvez um dos melhores exemplos. She found a way to El- honor the Lord, to tell the true story about her abusive father, but to still have an honoring attitude. Ela encontrou uma forma de falar do pai dela sem mostrando uma atitude de honra ainda. We can all do that. Todos nós podemos fazer isso. Honor is not about the other person. Honra não é sobre a outra pessoa, It's about my identity, é sobre a minha identidade, who I choose to be. que eu escolho viver. Honor is the essential ingredient to every healthy relationship. Honra é o ingrediente essencial de todo relacionamento saudável. I'd like to read Romans chapter 12. Eu quero ler Romanos capítulo 12. Oh, I kind of want to read the whole chapter. Eu acho que eu não vou ler o capítulo todo em inglês. There are so many rich principles here. Tem tantos princípios maravilhosos aqui. I think we're just going to go for it. But instead of me doing it in English first, I will let her read in Portuguese. You can read along, and then I will follow later. Nós vamos fazer o seguinte, eu não vou ler em inglês, a Bruna vai ler em português e vocês também podem ler na Bíblia de vocês. Romano capítulo 12. Versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros,
E esses membros não exercem todos a mesma função? Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aquele que os perseguem. Abençoa-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele estiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Então esse capítulo começa com nós nos tornando do reino de Deus e Ele nos fazendo novas criaturas. Nós somos transformados. Então não copie o padrão deste mundo. Você é parte do reino de Deus. Você não é parte do mundo. Você não é metade parte do reino de Deus. Então, como fazemos parte do reino de Deus, nós temos que ter uma cultura de honra. No mundo tem uma cultura de desonra. É uma cultura de racismo. Nós temos uma cultura oposta no reino de Deus. E continua mostrando todos os dons individuais que nós temos. No Experiência do Lar, a gente tem um princípio que se chama use o que você tem. Todos nós temos alguma coisa diferente. Todos nós temos casas diferentes. Nós temos mesas diferentes. Louças diferentes. Mas usem o que você tem para trazer a sua família juntos, para comerem juntos. Alguns de vocês têm o dom de ensinar ou de servir. Alguns de vocês têm o dom de fazer artesanato ou alguma coisa assim. Alguns de vocês têm o dom na medicina, por exemplo.
Alguns de vocês têm talentos diferentes, porque são milhões de talentos diferentes. Mas a Bíblia é muito clara. Não interessa o dom que você tenha, qualquer ele que seja. Você usa esse dom para honrar a Deus e honrar a outros. Para mostrar gentileza. Verso 9 diz, não apenas finja que você ama. Quando você ama, você ama. Quando você odeia, você odeia. Quando você ama pela metade, isso não é amor. Quando você ama, você ama. Quando você é egoísta, você é egoísta. Amor não é egoísta. Amor honra. What? Não apenas finja que está amando, odeie o mal e faça aquilo que é bom. O que é bom é bom. Fique firme naquilo que é bom. Não comprometa aquilo que é bom. Continue firme naquilo que é bom. Other, verse 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Never be lazy. Nunca seja preguiçoso. Laziness is dishonoring. Preguiça é desonra. It dishonors the Lord and others. Desonra a Deus e aos outros. Always be eager to practice hospitality. Esteja pronto para praticar a hospitalidade. Hospitality is the best way to honor people. Hospitalidade é a melhor forma de honrar as pessoas. My parents loved prison ministry, Os meus pais amam o ministério. and a man was leaving prison and they came to my parents' home to live with them. Eles amavam aquele ministério de ministrar nas prisões. Então, quando as pessoas saíam da prisão, eles traziam ele para casa. My mom thought, what would be a meal that would be wonderful when he has the first meal after prison? A minha mãe dizia, eu quero que ele tenha uma refeição maravilhosa, como a primeira refeição depois que ele saiu da prisão. So she made a beautiful meal. She set the table, and we all came to the table. Então ela fez uma comida maravilhosa, preparou a mesa linda e nós todos fomos sentar à mesa para comer. When he came to the dining room, Quando ele veio para a sala de jantar, my mom said, "Here, have a seat. This seat is for you." a minha mãe disse, venha, sente-se aqui, nós temos um lugar para você. And he turned and he was backing away. E ele ficou assim, andando e parecendo que estava assim, querendo sair dali, indo para trás. She said, "No, here, come. This is your seat. Não, aqui é o seu lugar, por favor, pode se sentar. I prepared it for you." Eu preparei ele para você. He was hiding his face because he was emotional and he began to cry. Ele, na verdade, estava escondendo o rosto dele, porque ele estava emocionado, ele estava começando a chorar. And he said this, E ele disse, "I've never sat at a table before." eu nunca sentei numa mesa assim antes. It's not that he had never sat at a table. There are tables in the prison. É claro que não é que ele estava dizendo que ele nunca sentou numa mesa, porque tinha mesas na prisão, né? He had never been honored at a table before. Ele nunca tinha sido honrado numa mesa antes. He was the honored guest. Ele era o convidado de honra aquela He had noite. never sat at a family table Ele nunca tinha estado numa mesa de família with a home-cooked meal that had been specially prepared for him. com uma comida que foi especialmente preparada para ele. That's hospitality. Isso é hospitalidade. As we continue through this verse, Assim que continuamos aqui nesses versos, the most important thing that it concludes with
A coisa mais importante que conclui aqui, is we don't repay evil for evil. a gente não devolve o mal com o mal. When my husband had an affair, he planned to leave me to marry the other woman. Quando meu marido teve um caso, ele planejava me deixar para casar com uma outra mulher. He repented and came home, Ele se arrependeu, voltou para casa, and I was faced with a decision. e eu estava face a face com uma decisão. Will I forgive him? Eu perdoei ele, Will I allow him to come home? eu permiti que ele voltasse para casa, He stopped the divorce, ele parou com o divórcio, and he wanted to stay married. ele queria continuar casado. But when you're married, you're married. Quando você é casado, você é casado. And when you're not, you're not. Quando você não é casado, você não é casado. And if you're only halfway married, Se você é só metade casado, that won't work. isso não conta. Every marriage succeeds if you do it God's way. Todo casamento sucede se você fazer do jeito de Deus. I can't halfway forgive. Eu não posso ser metade culpada. I can't halfway love. Eu não posso amar pela metade. And I can't halfway honor. E eu não posso fazer honra mais ou menos pela metade. But I'd never been faced with a more difficult challenge in my life. Mas eu sempre tive fé no momento de dificuldade que eu tive na minha vida. But through Christ, all things are possible. Com Cristo, todas as coisas são possíveis. And I want to tell you today, E eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. God helped me to do what I thought was impossible. Deus me ajudou a fazer o que eu pensava que era impossível. When we trust the Lord, Quando nós confiamos no Senhor, verse 21 says, versículo 21 diz: don't let evil conquer you, não deixem se vencer pelo mal, but conquer evil by doing good. mas vençam o mal com o bem. We need to forgive those who've hurt us. A gente precisa de perdoar aqueles que nos magoaram. My husband shares his testimony where we go, O meu marido e eu compartilhamos o nosso testemunho aonde nós vamos. and he's taking care of my grandmother this week while I'm here. E ele que está tomando conta da minha avó enquanto eu estou aqui. But he sends his love for you. Então ele manda o amor dele para vocês. You know, we must separate the sin from the sinner. Olha, nós temos que separar o pecado do pecador. What someone does is not who they are. O que uma pessoa faz não é quem ela é. A woman who is very dear to my heart, very special woman in my Tem uma life. mulher muito especial na minha vida. She's a wonderful example. Ela é um exemplo maravilhoso. She had 6 boys. Ela tem 6 filhos. Do I have any moms here with all boys? Tem mães aqui com filhos. God loves moms that have all boys. You're raising men of God. Deus ama as mães. Você está criando homens de Deus. It's a great privilege. É um grande privilégio. She told me about when her life was very difficult. Ela me contou uma vez sobre como a vida dela era muito difícil. Her husband was in the military, and when he came home from World War II, O marido dela era militar e quando ele voltou da guerra para casa, he had been wounded. ele tinha sido ferido. His leg was injured, A perna dele foi ferida. and his heart and his mind were very injured. E o coração e a mente também estavam muito feridos. The trauma that he experienced O trauma que ele experimentou affected him, afetou ele. and he began to turn to alcohol. E ele começou a se tornar um alcoólatra. And he would come home many times drunk. E ele voltava para casa muitas vezes bêbado. And when he was drunk, he was very cruel, E quando ele estava bêbado, ele era muito cruel. and he was violent. E até mesmo violento. He would beat the kids, Ele batia nas crianças. and he would hurt her. Ele machucava ela. She met Jesus, Mas ela conheceu Jesus. and he became her savior. E Jesus se tornou o salvador dela. And she told her little boys, E ela dizia para os seus meninos: we must know your daddy is a good man, but alcohol is bad. vocês têm que saber, o seu pai é um bom homem, mas o álcool é mau. When your dad comes home, when he comes home drunk, we must protect ourselves. Quando ele vem para casa bêbado, nós temos que proteger nós mesmos. And we must pray for him. Nós temos que orar por ele.
Your dad is a good man. Alcohol is bad. O seu pai é um homem bom, o álcool é ruim. She raised her children very much on her own. Ela criou os filhos dela praticamente assim, por conta dela mesma. He provided a good income, but he was absent much of the time. Ele proveu a família, né, com um bom salário, assim, eles tinham recursos, mas ele nunca estava lá. She never stopped praying. E ela nunca parou de orar. She persevered. Ela perseverou. Her kids were grown when her husband gave his life to Jesus. E quando as crianças cresceram, o seu marido entregou sua vida para Jesus. He humbled himself and repented to his family. Ele mudou como pessoa, né, e se reconciliou com a sua família. When I met him, he was an incredible man of God. Quando eu conheci ele era um homem incrível de Deus. He was a deacon in our church. Ele era um diácono na nossa igreja. And this lady had love that poured out from her that was almost tangible. It was so beautiful. Essa mulher demonstrava um amor tão grande por esse homem que era como se o amor dela fosse quase tangível, quase palpável. You could just feel the presence of Jesus in her life. Você podia simplesmente sentir a presença de Jesus na vida dela. This woman is my mother-in-law. Essa mulher é a minha sogra. My husband is her youngest son. O meu marido é o filho mais novo dela. We tell this miracle to our grandchildren. A gente conta esse milagre para os nossos filhos. God was faithful to her. Deus foi fiel a ela. She was able to separate. She was able to honor him by separating the sin from the sinner. Ela conseguiu honrar porque ela separava o pecado do pecador. Então, mesmo assim, com aquela situação, ela conseguia honrá-lo. We cannot lower the standard of what is right. Nós não podemos tirar da nossa família aquilo que é certo. We must stand firm against abuse and addiction. Nós temos que ser firmes sobre vícios e violências. Stand firm Fique firme against abuse and addiction. contra o abuso, contra o vício. But when Jesus helps us persevere, Mas quando Deus nos ajuda a perseverar, when we watch the miracles unfold, quando nós vemos os milagres acontecendo, there is a story to tell tem uma história para contar, about generational blessings. são bênçãos geracionais. Some have a story of staying married. Tem a história de estarem casados. Some have a story of a divorce and then a remarriage. Alguns têm a história do divórcio. Everybody's story is different. A história de todo mundo é diferente. But the principle of honor is for everybody all the time, no matter what. Mas o princípio da honra é para todo mundo, não importa o que aconteça. We honor people no matter what. A gente honra, não importa o que aconteça. And we let God be the judge. We let God be the judge. Nós deixamos Deus julgar. Isaiah 61:9. Isaías 61:9. I love the theme verse of your church. Eu amo esse verso da família de vocês. Verse 7. Verso 7. Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. My husband. Wait. One moment, please. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra. E terá alegria eterna. And you will possess a double portion of prosperity in your E land. vocês vão ter porção dupla e prosperidade na sua terra. Amen. Amém! I want to tell you something. Eu quero dizer algo para vocês. I have a double portion. Eu tenho porção dobrada. My parents had 2 children. Os meus pais têm 2 filhos. I have 4. Eu tenho 4. They had 6 grandchildren. I have 12. Eles têm 6 netos. Eu tenho 12. Many people came to know Jesus through the home experience message. Muitas pessoas vêm conhecer a experiência do lar, vêm conhecer Jesus através da experiência do lar. Many nations and many families have been restored through these principles. Muitas famílias e muitas nações têm sido restauradas com esses princípios.
I want a double portion. Eu quero porção dobrada. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Verse 9. Their descendants will be recognized and honored among the nations. O Senhor- Everyone will realize that they are a people that the Lord has blessed. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. And everyone praise the Amém. Lord. Todo Praise mundo the louve ao Lord. Senhor, louvem ao Stand Senhor. up and give praise to the Lord. Louvem ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. I praise God because I am not divorced. Vamos louvar ao Senhor. I could be, but I'm not. Vamos honrá-lo. I praise the Lord. Eu louvo ao Senhor. I praise the Lord for my children and Eu grandchildren. louvo ao Senhor pelos meus filhos e pelos meus netos. I praise the Lord for the opportunity to be here with you Eu today. louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. My mom is with Jesus and I praise the Lord. A minha mãe já está com Jesus e eu louvo ao Senhor. We praise the Lord in all things. Louve ao Senhor em todas as coisas. We give him all the honor. Ele é o único que merece a honra. Hallelujah. Aleluia.